Seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar sobre a aula 7 da nossa revista Primário. Essa revista aqui. A aula 7 que fala Davi toca para Saul, ok? Seja bem-vindo, professor, onde quer que você esteja. O nosso objetivo de hoje, o objetivo da aula de hoje, é que o aluno creia que o louvor atrai a presença de Deus. A nossa aula ela está embasada em 1 Samuel 16, do 14 até o 51. Está aqui no cantinho da nossa apostila, ok? Eu sempre gosto de colocar em passos aquilo que a gente faz em sala de aula. É mais fácil, é mais didático, você acaba não esquecendo do que fazer, né? Qual é o próximo passo a tomar. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz é preparar a nossa aula, preparar com antecedência, preparar com bastante cuidado a nossa aula do dia, certo? O segundo passo é preparar a nossa sala de aula, né? Isso inclui a nossa sala de aula. O nosso primeiro passo de sala de aula é recepcionar as crianças bem e recepcionar as crianças com uma oração. Assim que a gente chega na sala de aula, a gente faz uma oração. Os nossos alunos, eles são alunos de 7 e 8 anos. Então, são alunos que têm bastante energia, são alfabetizados, que entendem e compreendem, o que torna a nossa aula bastante dinâmica, a gente precisa ter esse dinamismo a mais, ok? Para que nossos alunos sempre fiquem envolvidos nisso. A nossa aula aqui na Assembleia de Deus Blumenau, na sede, a gente faz aos domingos de manhã. Às vezes, muitas vezes, na verdade, as crianças elas vêm um pouquinho sonolentas, ainda não acordaram direito. Então, eu costumo fazer a nossa oração e antes do louvor, ou durante o louvor, ou depois do louvor, eu sempre faço uma sessão alongamento. Isso ajuda bastante, as crianças se divertem, a gente acaba que desperta um pouco daquele sono e começa a ficar ligado para a nossa aula, que esse é o objetivo, ok? Vamos lá, o segundo passo da nossa aula seria o louvor. Então, a gente faz uma breve oração, vai para o louvor. E aí, o louvor, eu costumo trazer normalmente 2 louvores. Mas você, professor, pode ficar com o louvor a seu critério. De preferência, um louvor que tenha relação com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai contar sobre Davi. Você, professor, vai estar estudando aí em casa, mas basicamente é quando Davi toca para Saul. Saul já não andava mais com o Senhor, Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. E aí, como ele já não tinha mais o Espírito de Deus, um espírito ruim entrou nele. E ele era atormentado por esse espírito ruim. E aí tiveram a ideia de chamar alguém para tocar, para que esse espírito ruim dentro dele se acalmasse. E Davi foi o escolhido. Então, esse é o resumo da aula de hoje. O louvor a Deus acalmou Saul e afastou o espírito ruim de Saul. Basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Você, professor, aí em casa, vai ter a nossa revista, vai passar pelos estudos bíblicos, mas esse é um resumo bem resumido do que é a nossa aula de hoje, ok? Você passa pelo momento da oração, passa pelo momento do louvor. Nossos alunos já são maiores, já são alunos que têm compreensão, que conseguem desenvolver raciocínio lógico e cognitivo. Então, a gente passa por uma dinâmica um pouco mais complexa. A gente vai para o nosso momento da oferta. A gente explica para os nossos alunos por que é importante ofertar na casa de Deus, por que é importante dizimar ao Senhor, é muito importante dizimar ao Senhor, o que é o dízimo ao Senhor. É sempre bom estar recapitulando isso. Você, professor, é a sua função de recapitular. O que é o dízimo? Por que a gente dá 10%? As crianças já entendem de números, talvez não de porcentagens, mas você, professor, pode dar um ensejo, pode dar uma aula sobre isso também, ok? Já dando a importância do dízimo e a importância das ofertas, e a diferença de dízimo e oferta. As crianças precisam entender desde pequenas a diferença de dízimo e oferta, ok? No nosso quarto momento, eu normalmente faço com os meus alunos um momento de pontuação.
A gente faz em base de o que são esses 4 critérios. Eu normalmente recorto figurinhas. Figurinha da Bíblia, a figurinha da ofertinha, a figurinha de quem trouxe o material ou de quem decorou o livro, decorou o versículo da aula passada, memorizou o versículo da aula passada e quem trouxe um visitante. Eu me baseio nesses 4 aspectos. E aí o que eu faço com essas figurinhas? A gente tem na nossa sala de aula uma bolsinha. E essa bolsinha é a bolsinha da pontuação. Você, professor, pode fazer ou pode colocar num clips, assim que você achar e se sentir mais à vontade. Mas é um incentivo para as nossas crianças a trazerem sempre a Bíblia, a trazerem um visitante para as nossas escolas bíblicas, a memorizarem sempre o versículo da aula passada, e a gente retoma isso na aula de hoje, porque a aula passada tem continuidade na aula de hoje, então é importante que os nossos alunos tenham memorizado o versículo da aula passada. E aí, quem memorizou o versículo da aula passada, ganha a figurinha do versículo. Quem trouxe a Bíblia, ganha a figurinha da Bíblia. Quem trouxe um amiguinho, ganha a figurinha do amiguinho. E quem trouxe a ofertinha, ganha a figurinha da ofertinha. Aí, no final do trimestre, a gente faz uma contagem de pontuação. Essa contagem de pontuação, a gente tem um vencedor, certo? Um primeiro, um segundo, um terceiro lugar. E aí, para o primeiro lugar, a gente sempre dá um presente melhor, um presente a mais para essa criança. Depende do que você, professor, tem condições de dar. Se você quiser e a sua igreja tiver condições de realmente dar presentes, amém, glórias ao Senhor por isso. Se você, professor, não tiver esse acesso e essa condição, você pode dar em doces, pode fazer um saquinho bonitinho de balas ou de chocolates. Não deixe, todo mundo tem que ganhar. Porque é interessante que todo mundo ganhe, mas aquele que tirou o primeiro lugar, que ele seja recompensado um pouco mais, porque realmente tirou o primeiro lugar. Então, esse é o nosso momento da pontuação. É o que eu sempre faço na nossa sala de aula e realmente tem dado resultado, porque deixa os nossos alunos motivados a cumprir com as tarefas e a realmente ganhar um prêmio no final do trimestre. Isso é bem interessante. Eles sempre são bastante motivados e bastante animados com isso ajuda bastante. O nosso 5º momento é o momento do versículo. As nossas crianças, como eu já falei várias vezes aqui, elas sabem ler e escrever. Portanto, você, professor, pode trazer em letras, pode ser caixa baixa, né? Eu trouxe aqui em A3, mas você pode fazer em cartolina ou até mesmo em A3. Esse é o nosso versículo do dia, que normalmente eu deixo pregado na parede e eu faço dinâmicas para que as crianças guardem o versículo do dia. Esse aqui é o nosso versículo do dia, que diz: Tu, porém, és santo e sentado ao seu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Está lá em Salmos 22, versículo 3. Qual que é a dinâmica que eu sugiro a você, professor, hoje, para que as crianças guardem esse versículo? Você pode estar recortando, colocando ele em folhas assim, A4. Esse aqui também está no seu material. Pode fazer um quebra-cabeça deles, pode montar frase por frase, pode dividir as crianças em duplas e cada uma delas vai ter que ver qual que é a palavrinha que encaixa em qual, fazer a sequência do versículo. Você pode fazer em estilo quebra-cabeça, que é o que eu trouxe no nosso material de PDF hoje aqui, a dinâmica do quebra-cabeça. Você vai pegar essa folha de sulfite, vai cortar ele em formato de quebra-cabeça e vai dar para as crianças montarem o quebra-cabeça. Em 5, 10 minutos, elas conseguem montar rapidinho o quebra-cabeça, fazendo com que elas gravem e memorizem. É uma dinâmica diferente, é uma dinâmica que as crianças gostam bastante, principalmente nessa época de tanto aguçamento e instigação do cognitivo deles, certo? Então, esse é o nosso versículo do dia. Está na nossa, provavelmente abaixo deste vídeo, em PDF para vocês aqui também. Bom, passando o nosso momento do versículo, nós temos o nosso momento da historinha. Eu trouxe aqui 2 materiais para você. Você vai ver como que é a sua turma, professor. Se a sua turma já é uma turma mais madura, já é uma turma onde os alunos eles realmente
preferem algo a mais do que a nossa caixa cenário, ou uma dinâmica diferente. Eu trouxe duas dinâmicas que são uma para uma turma que é uma turma um pouco menos madura e uma turma que é para um pouco mais madura. Eu trouxe duas versões que talvez você goste, professor. E também está no nosso PDF. Eu trouxe aqui as nossas fotinhos. Moisés estando no campo, né, que ele tocava a harpa no campo, ele treinava, e aí o Senhor o levou para junto de Saul, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado naquele palácio também. Aqui tem outra foto, outra imagem de Davi tocando para Saul. E aqui é Davi tocando a harpa, certo? Que era um instrumento que ele usava para tocar quando ele estava com Saul. Era um momento que era um instrumento que Davi sabia tocar. Então, essa é uma forma de você contar a história. Você, professor, vai fazer uma narração e um enredo, você vai estar dinamizando essa aula. Esse aqui é mais para você, professor, ter ideias de como dar aula. Outra sugestão de aula que eu tenho é a nossa caixa cenário. Essa caixa cenário, eu fiz ela já há algum tempinho e ela tem sido realmente assim, muito usada. Então, eu sugiro você, professor, que tome tempo fazendo essa caixa cenário, porque ela serve para várias turmas, tanto de maternal, até mesmo juniores, que muitas vezes a gente usa essa caixa cenário, e ela é extremamente útil. Ela é uma caixa cenário, ela é uma caixa, né? Para você ver aqui, professor. Ela é uma caixa que eu encapei ela toda de preto, com EVA preto. E aí, eu abro ela, deixo ela abertinha. Eu coloquei um EVA azul para representar o céu. E aqui embaixo, eu posso mudar de cor, que é o que eu vou fazer nessa aula. Por exemplo, eu posso colocar aqui Davi e as suas ovelhas. Esse aqui são as ovelhinhas de Davi. Elas são feitas de EVA, né? As ovelhinhas são feitas de EVA e o suporte é rolinho de papel higiênico atrás. E eu coloquei algodão para que elas ficassem bem com carinha de ovelhas. Então, a gente vai colocar as ovelhas aqui e Davi. Davi eu fiz de rolinhos de o interior dos fios de crochê, aqueles rolinhos, pode ser rolinho de papel higiênico também, se você tiver em casa, ou não tiver outra, pode ser garrafa PET, isso ajuda bastante. Eu trouxe aqui, não é necessariamente para isso, mas acabou de me ocorrer a ideia de que pode ser essas garrafas de água que a gente sempre tem no final do culto, né? O pessoal toma água durante o culto, e aí a gente pode juntar essas garrafas no própria nave da igreja e fazendo as nossas atividades. Esses rolinhos aqui por dentro que você acha, no miolo dos fios de tricô, nos fios de crochê, naquele fio cru de crochê, você também pode achá-lo em em papelarias. As papelarias, elas sempre guardam esses miolinhos, né? E você pode estar lá pedindo para eles guardam justamente para os professores, né? Eles têm pelo menos aqui em Blumenau, as papelarias elas guardam para nós professores. Ou casas de tecido, que também tem aqueles rolos grandes, assim, que você também pode estar pedindo para eles. Eles também guardam esses rolinhos. Eu fiz o Davi com o miolo desse material e EVA por fora, e aí desenhei, fiz a barba. E aqui nós temos o Davi tocando a harpa. A harpa, ela também está no seu material. Ela é papel mesmo, que eu imprimi a harpa, porque eu também não sei desenhar a harpa, né? Mas eu coloquei papel de picolé. E aí você pode estar furando e colocando aqui para expressar a hora em que Davi estava lá cuidando das ovelhas, lutando com ursos e com leões, mas que ele sempre era fiel ao Senhor e sempre adorava o Senhor, sempre louvava o Senhor, certo? Então, essa é uma das opções. Aqui nós temos o primeiro cenário, certo? O segundo cenário que eu trouxe para a gente hoje seria mais ou menos o cenário dentro do interior do palácio, né? Se você quiser, você pode trazer outro tipo de cenário, pode montar um palácio, fique à vontade.
eu trouxe aqui a caminha, né? A caminha de Saul. E este aqui é Saul. Eu fiz o mesmo modelinho, com os mesmos materiais, colocando apenas uma coroa para simbolizar que ele era o rei daquela época, certo? Davi ainda não era rei. Então, Saul estava na cama e aí Davi tocava para Saul e o espírito ruim ia embora. Essa também é uma dos nossos cenários, certo? Basicamente são esses dois cenários. A importância da aula de hoje é que as crianças entendam que o louvor, ele atrai a presença do Senhor. Eu levo o meu coração diante de Deus através do louvor ao Senhor, certo? Então, é muito importante louvar ao Senhor, é muito importante adorar ao Senhor, porque isso também faz parte de relacionamento com Deus, certo? Eu estou adorando a Ele, eu estou orando a Ele, eu estou em comunhão com Ele, e comunhão é relacionamento. Tome cuidado com as expressões de palavras que você, professor, vai usar. Às vezes a gente usa palavras muito rebuscadas e as crianças acabam não entendendo o que significa. Então, caso você vê pela carinha delas que elas não entenderam o que é, tente falar de uma forma um pouco mais simples para que elas entendam. Mas, a princípio, é para as nossas crianças de 7 e 8 anos já entenderem bastante coisa, já terem um vocabulário bem maior do que as nossas crianças de maternal, por exemplo. Essa é as nossas dinâmicas. Você também pode fazer um teatro, né? Você pode se vestir de Moisés, chamar alguém para ser Saul. Eu sempre incentivo o teatro. É uma das minhas sugestões de aula. Muitas vezes eu já fiz esses teatrinhos, o que tem dado muito certo. As crianças realmente às vezes se divertem com isso. E eu visto elas de hebreus, com TNT, com túnicas feitas de TNT e uma cordinha amarrada na cintura. O TNT é um material bem barato, é um material que está mais ou menos uns R$3 um metro, pelo menos aqui em Blumenau. E aí você compra uma cordinha também em casas de aviamento, ou casas até mesmo de produtos de marcenaria. E aí você pode fazer confeccionar isso e já deixar na sua sala. Todas as tunicazinhas arrumadinhas, com as cordinhas bem arrumadinhas para você, porque é a nossa dinâmica e praticamente o ano inteiro a gente tem visto isso, né? O povo de Deus, a gente tem visto esse cenário, certo? E para que as crianças também se sintam como o povo daquela época. É claro que nós não estamos falando do povo de Deus nessa história, mas nós estamos falando de Davi e da época de Davi, certo? Então, para que as crianças entrem no clima, para que elas vejam um cenário totalmente diferente, é uma sugestão para você, professor. E aí, a gente passa para a nossa última dinâmica, para a nossa última etapa da nossa aula. Eu costumo fazer, sempre na nossa última etapa de aula, uma dinâmica para que as crianças absorvam a historinha, para que elas possam recapitular o versículo do dia. E eu sempre tento utilizar coisas bem divertidas, para que elas possam se movimentar, para que elas possam realmente brincar como crianças. E as crianças de 8 anos também gostam, de 7 a 8 anos. Eu tenho a brincadeira da batata quente, que eu já tenho mostrado em algumas aulas. Esse aqui é o Senhor Batata. Eu uso bastante ele. Eu fiz ele de meia calça feminina. Eu fiz ele de meia calça feminina, tanto por dentro quanto por fora. E aqui eu coloquei um algodãozinho para fazer o nariz. Coloquei EVA para fazer os olhinhos. Esse aqui é fio cru de crochê. Então, é bastante interessante, a brincadeira da batata quente. Quem nunca brincou de batata quente, certo? Você vai colocar uma música e aí vai passando a música para, a batata ficou na mão de alguém. E quando para, a pessoa tem que responder uma pergunta. E aí ela vai responder uma pergunta da aula. Quem era que tocava? Como que era o nome do rei? Qual era o instrumento musical que Davi tocava? Onde que Davi começou a tocar a harpa? Né? O primeiro cenário foi lá no deserto, lá onde ele levava as ovelhas para pastarem, certo? Então, essa é uma dinâmica bem interessante. Eu trouxe outras duas dinâmicas para você, professor. Você pode fazer isso em escala maior também.
eu trouxe em escala pequena, mas você pode fazer isso em escala maior. Eu trouxe aqui, são caixas de ovo de 32 ovos, 30 ovos. Esse aqui, ele é colocado em cores, e esse aqui, ele é colocado em números, certo? Aí a criança vai jogar, vai cair num número, e você vai ter uma lista de perguntas. E aí você pode fazer gincana, pode dividir a turma em 2 times, sempre mistos, sempre priorize time mistos, e aí as crianças vão responder, elas se divertem a beça, é bastante legal. Você pode fazer isso em escala maior. Como que você faz isso em escala maior? Você pode levar baldes. É claro que é um pouco mais caro, se você tiver baldes em casa, pelo menos uns 5 a 6 baldes, pode fazer com 4 também. Você pode jogar a bola mesmo, jogar uma bola dentro do balde, e aí com bastante crianças, acaba que elas acertam, não acertam. É divertido de ver, é bem engraçado. Você que tem tempo, você que tem essa disponibilidade, é uma ideia de se fazer. Você pode fazer também com baldes de cores, que é bem interessante, ou você pode fazer esse aqui, que é em miniatura, né? É um joguinho em miniatura que você pode levar de um lado para o outro também. A dinâmica da nossa apostila, que a nossa apostila trouxe para nós hoje, é de fazer chocalhos. Porque como que nós vamos adorar ao Senhor, né? Nós temos muitos instrumentos que nós podemos estar adorando ao Senhor, mas um instrumento que a gente possa confeccionar em sala de aula. Então, a nossa revista, ela trouxe a sugestão de nós estarmos uma semana antes pedindo para que os nossos alunos tragam ou garrafinhas de água ou garrafinhas PET para que a gente possa enchê-los. Eu coloquei, essa aqui é um exemplo de garrafa PET, eu não coloquei nada colorido para que vocês, professores, pudessem ver. Eu cortei o final da garrafa PET e o começo da garrafa PET, juntei elas e grudei com fita durex. E por dentro eu coloquei arroz. O objetivo é que realmente faça barulho, para que a gente possa fazer bastante barulho e para que seja um barulho ordenado também, né? Você, professor, tem que coordenar isso, para que seja um barulho ordenado, para que a gente possa adorar ao Senhor. E aí você, professor, pode estar trazendo um louvor, para que a gente possa estar cantando com o chocalho, certo? Eu trouxe aqui, esse aqui é com feijão. O som dele é um pouco maior, mas é uma garrafinha de água que também pode ser encontrada, pode ser, as crianças, normalmente a gente tem em casa, né? Então, também é uma solução viável, uma solução bastante barata para você, professor. Essas são as 4 dinâmicas, as 4 coisas que eu trouxe para você, professor, estar fazendo com os seus alunos, certo? Para que os seus alunos entendam o que é louvar ao Senhor, o que é adorar ao Senhor e como fazer isso com prazer. Como fazer isso como se fosse para o Senhor, porque é para Ele, certo? Então, como que nós, professores, podemos estar passando esse amor à adoração, esse amor ao louvor ao Senhor para as nossas crianças e mostrando para eles que há várias formas de louvar ao Senhor. A gente pode louvar ao Senhor com a nossa vida, a gente pode louvar ao Senhor com instrumentos musicais, com a nossa voz, a gente pode louvar ao Senhor em todo momento e chamar a presença dele através do louvor, certo? Professor, que estas tenham sido dicas eficientes, boas e viáveis para você, que esteja em qualquer lugar do país ou do mundo assistindo essa aula. Muito obrigada por ter assistido essa aula, que Jesus te abençoe e lembre-se, sempre faça o melhor para o nosso Deus. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!